Well, we're thankful we can gather again tonight. Nós somos gratos por nos reunirmos mais uma vez nessa noite. I'd like us to turn back to the Gospel of Matthew and look at some verses we read last night. Gostaria que abríssemos novamente o Evangelho de Mateus, alguns versículos que nós lemos na noite passada. We'll start in Matthew chapter 6. Vamos começar em Mateus capítulo 6. Matthew chapter 6 verses 9 and 10. Capítulo 6, versículos 9 e 10. Pray then in this way: Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-te a tua vontade, assim na terra como no céu. Then Matthew chapter 11. Em Mateus capítulo 11, We'll read verses 28 to 30. versículos 28 a 30. Come to me, all you who are weary and heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you shall find rest for your souls. For my yoke is easy and my load is light. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Now over in 2 Peter chapter 3. Agora 2 Pedro capítulo 3. 2 Peter chapter 3 verses 11 and 12. 2 Pedro 3, versículos 11 e 12. Since all these things are to be destroyed in this way, what sort of people ought you to be in holy conduct and godliness, looking for and hastening the coming of the day of God, on account of which the heavens will be destroyed by burning, and the elements will melt with intense heat? Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. And finally, over in Revelation, Finalmente, em Apocalipse, Revelation chapter 11, capítulo 11, verse 15. versículo 15. And the seventh angel sounded, and there arose loud voices in heaven, saying, The kingdom of the world has become the kingdom of our Lord, and of his Christ, and he will reign forever and ever. O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Finally, Revelation 12:11. Finalmente, Apocalipse 12, 11. And they overcame him because of the blood of the Lamb, because of the word of the testimony, and they did not love their life even to death. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Let's pray. Vamos orar. Lord, as we come into your presence, we recognize that we are on holy ground. Senhor, ao nos achegarmos diante da Tua presença, nós reconhecemos que estamos pisando num solo santo. And Lord, we pray that you would wash us clean with the blood of the Lamb. Senhor, nós pedimos que o Senhor nos lave com o sangue do Cordeiro. Lord, that we in this time would be ones set apart unto you. Que nós, nesse momento, sejamos aqueles que fomos separados para Ti. We're very much aware of the condition of the days that we're living in. Nós estamos cientes dos dias que nós estamos vivendo. And we find ourselves greatly dependent upon you.
E nós nos achamos em grande dependência de Ti. But we rejoice that you have made every provision for us in Christ Jesus. E nós nos alegramos que o Senhor fez todas as provisões necessárias em Cristo Jesus. Lord, you have left nothing out. O Senhor não deixou nada de The fora. completeness of all that we have in Christ is marvelous. A plenitude de tudo que nós temos em Cristo é tão maravilhoso. And Lord, so tonight for the speaking and translating and hearing, E, Senhor, então nessa noite, para o falar, para o traduzir e também para o ouvir. we're so thankful that by faith we can lay hold of this as a reality for us tonight. Então, nós cremos que pela fé nós podemos tomar posse disso como uma realidade para nós nessa noite. And so we come, Lord, and we come looking off unto you. E nós chegamos aqui olhando para Ti, That Senhor. you, through the enabling power of your Spirit, would have a freedom to work within all of us. Que o Senhor, pelo poder operante do Teu Espírito, possa trabalhar em cada um de nós. That we could be a people prepared by you. Nós podemos ser um povo, pessoas preparadas por Ti. We could be a people prepared for you. Nós podemos ser pessoas preparadas para Ti. And we could be a people prepared to be about our Master's business. E também podemos ser pessoas preparadas para cuidarmos dos negócios do nosso Mestre. Lord, we put other things aside tonight. Senhor, nós colocamos de lado todas as outras And in coisas. the spirit of Samuel, E como no espírito de Samuel, we say, Speak, Lord, thy servants are listening. nós falamos, fala, Senhor, os Teus servos te In ouvem. thy name we pray. Em Amen. Teu nome nós oramos. Amém. As we shared last night, we're considering the days that we're living in. Como nós compartilhamos ontem à noite, nós estamos considerando os dias que nós estamos vivendo And we hoje. believe that these are the last days. Nós cremos que esses são os últimos dias. And the Lord has a great desire to return. E o Senhor tem um grande desejo para voltar. There's a hymn in English, Existe um hino em inglês and it was written by a dear sister, Margaret Barber. e foi escrita por uma querida irmã chamada Margaret Barber. The title of this hymn, O título desse hino é it says, There's a whisper from the glory of the coming of the Lord. E há um sussurro na glória da vinda do nosso Senhor. There's a whisper Existe um sussurro. in the days that we're living in. E nos dias que nós estamos vivendo, Our Lord is whispering o nosso Senhor está from His sussurrando marvelous glory da sua maravilhosa glória, that He's coming soon. dizendo que Ele está voltando logo. And are we a people of God E nós, como povo de to Deus, have an ear to hear that whisper? que nós tenhamos ouvido para ouvir esse sussurro. And all of the voices and all of the turmoil of the days we're living in, E todas as vozes, todos os redemoinhos que estamos vivendo nos nossos dia a dia, have our ears been tuned to hear His voice? que os nossos ouvidos sejam ligados para somente ouvir a sua That voz. still small voice É uma voz suave, that is pequena. so contrary to the voices of this age. E é tão contrária às vozes desse mundo, dessa era. He's whispering from the glory. Ele está sussurrando lá da glória. Hold fast, I'm coming soon. Permaneçam firmes, eu estou voltando logo. And how we as the people of God E nós, como povo de Deus, want to be trained in such a way nós queremos ser treinados de uma tal maneira that we will be those that are holding fast. que para que nós sejamos aqueles que se estão permanecendo firmes. Not holding fast to our experiences, Não perseverando nas nossas not experiências, holding fast to our doctrines. não estando firmes às nossas But doutrinas. what are we holding fast to? Mas o que nós estamos permanecendo firme no quê? Actually, we should ask, who are we holding fast Na to? verdade, deveríamos perguntar de quem nós estamos nos apegando, permanecendo firme. Each one of us is holding fast to the Lord. Cada um de nós está permanecendo firme no Senhor. You know, we're thankful that we have one another. Nós somos gratos que temos uns aos outros. What an encouragement we have. Que encorajamento nós temos nisso. And the encouragement we have as we walk together, O encorajamento que nós temos que ao andarmos juntos, we find great strength and an ability to continue on. nós encontramos grande força para nos capacitar a continuarmos caminhando. But even the blessing we have of fellowship and relationships with one another, Mas mesmo essa bênção que nós temos na comunhão uns com os outros, that's not what we're holding fast to. não é nisso que nós estamos nos apegando, permanecendo firme. Each and every one of us is called to hold fast to Him. Cada um de nós foi chamado para nos apegarmos, permanecermos firmes nele. He calls to each and every one of us by name.
Ele chama cada um de nós pelo nosso nome to come unto me and learn of me. e fala: venha até mim e aprenda de mim. We're thankful how when we come to him, he gives us rest. Nós somos gratos que quando nós nos achegamos a Ele, Ele nos dá descanso. But he desires so much more for us. Mas Ele deseja tanto mais para nós. He wants us to be those that are trained to bring in his kingdom. Ele deseja que nós sejamos aqueles que são treinados para trazer o seu reino. Trained to rule and reign with him. Treinados para reinar e governar com Ele. And we know that the way of this training is the way of the cross. E nós sabemos que a maneira pela qual Ele nos treina é pelo caminho da cruz. In that spirit of discipleship. E no espírito do discipulado. In that spirit where he's calling us to learn of him. E naquele espírito pelo qual Ele nos chama a aprendermos dele. He leads us the way of the cross that we can decrease. Ele nos lidera no caminho da cruz para que nós diminuamos. And he can increase. E para que Ele possa crescer. And why is this? E por que isso? Because he desires to have a prepared people Porque Ele deseja ter um povo preparado, that will hasten his return. que vá apressar o seu retorno, a sua volta. A prepared people Um povo preparado. that are prepared to bring his kingdom in. Um povo preparado para trazer o reino dele aqui. They know what the heart of the king is. Um povo que sabe qual que é o coração do seu rei. They're not distracted by other things. Não estão distraídos com outras coisas. But they know their king has a purpose. E que sabe que o seu rei tem um propósito. And their life is to live the life of the king. E a vida dessas pessoas é viver a vida do rei. Allowing the very life of the king to be manifest within them. Permitindo que a própria vida desse rei seja manifestado neles. So that they will be prepared to rule and reign with him in that wonderful 1,000-year reign of the millennial kingdom. E assim eles estarão preparados para reinar e governar com ele por 1000 anos naquele reino milenar. Now, to help us in looking at this, Para nos ajudar a vermos isso, we've chosen to look as an example in the Old Testament nós escolhemos olhar para um exemplo lá do Velho Testamento. of how the Lord took a group of individuals. Como o Senhor pegou um grupo de indivíduos, These ones, they were in debt. aqueles que estavam endividados, They were in distress. estavam estressados, They were bankrupt. estavam falidos. They were the foolish of this world. Eles eram os tolos desse They were the mundo. weak of this world. Eles eram os fracos deste And he mundo. trained them E Ele os to treinou bring his kingdom upon this earth para que eles trouxessem o reino dele aqui nessa terra. and to rule within that kingdom. E para que eles governassem neste And reino. we're speaking of the training of David's mighty men. Nós estamos falando a respeito do treinamento dos valentes de Davi. And we have shared how David is a picture or a type of Christ. E como nós compartilhamos já, Davi é um tipo, é um quadro de Jesus Cristo. Not a perfect picture, Não é um quadro perfeito, but we see how he had that heart. He was a man after God's own heart. mas ele era um homem segundo o coração de Deus. And how the Lord used him to bring that kingdom upon this earth. E como Deus o usou para trazer o seu reino aqui nessa terra. As we started looking at these men last night, Quando nós vimos na noite passada e começamos a olhar para esses homens, let's turn over to 1 Samuel 22. vamos abrir lá em 1 Samuel capítulo 22. 1 Samuel 22. 1 Samuel This 22. introduces us to these men. Aqui nos é introduzido estes homens para nós. 1 Samuel 22, verse 1. So David departed from there and escaped to the cave of Adullam. And when his brothers and all his father's household heard of it, they went down there to him. And everyone who was in distress, and everyone who was in debt, and everyone who was discontented gathered to him, and he became captain over them. Now there were about 400 men with him. A partir do versículo 1. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Last night, as we were considering these ones, Era na noite passada, quando nós estávamos considerando a respeito desses the homens. first lesson we looked at is we need to recognize our true condition.
A primeira lição que nós aprendemos é que nós precisamos reconhecer a nossa verdadeira condição. As we look at the ones in this verse, Quando nós olhamos para estes aqui nesse versículo, do we see other people nós vemos outras pessoas? or do we see ourselves? Ou a gente se vê aqui? We see the parallel of this group. Nós vemos o paralelo desse grupo. As Paul wrote to the church in Corinth. É o que Paulo escreveu à igreja em Of how Corinto. Paul did not choose the great things of this world. Deus não escolheu as grandes coisas desse mundo. Paul chose how the Lord in a marvelous way, O Senhor de uma forma maravilhosa. how Paul was sharing his heart, Como Paulo estava ali compartilhando seu coração. and how the Lord didn't choose O Senhor não escolheu the wise things of this world. os sábios deste mundo. The Lord didn't choose those things that are strong in this world, O Senhor não escolheu as coisas que são fortes nesse mundo, but He chose those things that are weak, mas Ele escolheu as coisas fracas, those things that are despised. as coisas que são And desprezíveis. this again is a description of us. E, novamente, isso é uma descrição de nós How mesmos. we need to see our condition. Como nós precisamos ver a nossa And condição we see our condition e permitir que Ele nos mostre a nossa condição. as we are in that relationship with Him. Quando nós estamos ali naquele relacionamento com And Ele. His light shines upon our E life. quando a luz dele brilha sobre as nossas vidas. And we end up just like Paul. E aí nós acabamos como Paulo. Oh, wretched man that I am. Oh, miserável homem que sou. How essential this is. Como isso é essencial. As we continue looking at these ones, Quando nós continuamos a olhar para esses homens aqui, we can ask a question. nós podemos fazer uma pergunta. Were any of these men rejected or sent away? Será que algum desses homens foi rejeitado ou mandado embora? None of them were rejected. Nenhum deles foi rejeitado. The Lord didn't look at them and say, "Oh, I can't use you." O Senhor não olhou para eles e falou, não, você eu não posso usar. But as David was there in that cave, Mas quando Davi estava ali naquela caverna, everyone that came to him, todo aquele que se chegou até in the ele, condition that they were in, na condição que estava, he accepted them. ele os aceitou. And they came to him in a wonderful way. E eles foram a ele de uma maneira tão maravilhosa, foram recebidos tão maravilhosamente. How we need to have this settled in our heart. Como nós precisamos ter esse mesmo sentimento nos nossos corações. Because oftentimes within our Christian life, Porque muitas vezes na nossa vida cristã, we can think that we have to stay away from the Lord que nós pensamos que nós precisamos nos afastar do Senhor until we get ourselves straightened out. até que nós acertemos as coisas. I've got this problem in my life, Eu tenho esse problema na minha vida. and I'm not going to be able to be a good Christian and committed to the Lord until I get this problem straightened out. Então eu não vou poder me comprometer com o Senhor ou estar com Ele até que eu resolva esse assunto. And in the days we're living in, E nesses dias que nós vivemos, the world through this spirit of psychology e o mundo através do espírito da psicologia, says, "Oh, we can help you. diz, eu posso te ajudar. We can improve you." Nós podemos te melhorar. And it's sad even within Christianity, E é muito triste que até mesmo no meio do cristianismo, how many self-help books there are. quantos livros de autoajuda existem? Brothers and sisters, self doesn't need any help. O eu não precisa de nenhuma ajuda. Self has been crucified. O nosso eu foi And crucificado. we need to experience the reality of that. E nós precisamos experimentar a realidade The disso. Lord accepts us as we are, O Senhor nos aceita como nós somos. regardless of our past, Não importa o nosso passado. regardless of the sins. Não importa os nossos pecados. It's not when we come to the Lord. Quando nós nos achegamos ao Senhor. Sometimes I think the Lord is surprised. Às vezes eu acho que o Senhor fica surpreendido, surpreso. As we come to Him, Porque quando nós nos achegamos a Ele, we can think the Lord is surprised at our condition. nós pensamos que o Senhor ficou surpreso com a nossa condição. Like the Lord says, "Oh, I didn't know you were that bad. E o Senhor diz assim, nossa, eu não sabia que você era tão ruim assim. I'm sorry that I chose you. Eu me arrependo de ter escolhido você. If I'd have known you had that problem in your life, Se eu soubesse que você tinha esse problema na tua I vida, never would have called you. eu nunca teria te chamado. I'm sorry, you go away." Me desculpa, vai embora. No,
Não é isso que He knows us acontece. before He saves us. Ele nos conhece antes de nos salvar. It's a marvelous testimony in the book of Romans. É um maravilhoso testemunho que está ali no livro de He Romanos. says that while we were yet sinners, He died for us. Ali nos diz, quando nós éramos ainda pecadores, Ele morreu por nós. Great demonstration of His love. Isto é uma grande demonstração do seu amor. And so He calls us in this hour. Então, Ele nos chama nessa hora. Let's go as we are unto Him. Então, vamos a Ele como nós estamos. Now, most of these ones, E muitos desses homens, when they went to David, quando eles foram lá para Davi, most of them were going for selfish reasons. muitos deles foram por razões egoístas. At this point in time, they were just fleeing to David so they could receive some help. Na verdade, naquele ponto, eles só estavam fugindo lá para Davi para, de alguma maneira, receber algum tipo de ajuda. But praise God, Mas, graças a as they Deus, came unto Him, quando eles procuraram e chegaram a they Ele, came for their own reasons. eles chegaram por suas próprias razões. Because life under Saul was so bad. Porque a vida debaixo do domínio de And Saul they era wanted tão to go be ruim. with David. E eles quiseram ir estar com Davi. And David took them, E Davi os acolheu. and through this process of the cross, E através do processo da cruz, they were in love with Him. eles se apaixonaram por Ele. They fell and they were controlled by that love. E eles se sentiram controlados, dominados por esse amor. It reminds us much of that Song of Solomon. E nos lembra muito do hino de Salomão, dos cantares. When Solomon first is describing his love for the Lord, Quando Salomão está descrevendo o seu amor pelo Senhor, he's speaking, he says, "My beloved is mine." ele diz assim: o meu amado é meu. That one that is in love with the Lord Aquele que está apaixonado pelo says, Senhor "Oh, my beloved is mine." pode dizer: o meu amado é meu. And then later on, as the Lord is revealed more to her, E quando o Senhor foi sendo mais revelado a ele, she says, "I am my beloved's. ela de Sulamita, na verdade, diz a Salomão: eu sou do I meu am- amado. I am His." Eu sou dele, eu Starts pertenço a off, He ele. is mine. Isso começou dizendo: eu sou dele. Everything I can get from Him is mine. Tudo que eu posso pegar dele é meu. It's a self-centered perspective. É uma perspectiva centrada em si mesmo. But then, as she goes on, E aí, quando ela começa a conhecê-lo melhor, she sees that she is His. ela vê que, na verdade, ela pertence a And ele. these dear ones go through this same process. E esses amados passaram pelo mesmo processo. As we look at David, E quando nós olhamos para we Davi, see a beautiful picture of the Lord. nós vemos um quadro maravilhoso do nosso Senhor. Because David is the one who loves the unlovely. Porque Davi amou aqueles que não eram That amáveis. spirit of loving the unlovely. O espírito de amar aqueles que não são amáveis. Oh, what a gift of the Lord this is. Que dom, que presente de Deus esse é. We love different ones. Nós amamos diferentes tipos de We pessoas. have our criteria, Nós temos critérios próprios, but we see how when true love comes in, mas nós vemos quando o verdadeiro amor vem. we see ones that love the unlovely. Nós começamos a ver aquelas pessoas que amam aqueles que não são It's amáveis. wonderful how the Lord comes down to us, É maravilhoso como o Senhor veio até but He nós. never looks down on us. Ele nunca olhou para nós. Oh, how He comes down. Mas ele não olhou para nós, mas ele He comes veio down até to meet nós. us where we are, Ele veio até onde nós estávamos. but He never looks down upon us in a condescending way. E ele nunca olhou para nós de uma maneira condescendente. There's a beautiful picture of this Existe um quadro maravilhoso in disto. the story of Zacchaeus in Nos- Luke 19. Na história de Zaqueu, em Lucas 19. As Zacchaeus is up in that tree, Zaqueu estava ali, subiu naquela árvore. it's wonderful how it says when the Lord walked by, É maravilhoso que é dito ali que quando o Senhor estava passando por ali, it says the Lord looked up at Zacchaeus. é dito que o Senhor olhou para Zaqueu. The Lord had taken the lower place, O Senhor é que tomou o lugar mais baixo. and He looked up at Zacchaeus. E ele olhou para Zaqueu ali em cima. Actually, when the Lord came into each one of our lives, Na verdade, quando o Senhor chegou nas nossas vidas, em cada um de nós que está He aqui, took that low place. Ele tomou aquele lugar mais He baixo. came in underneath us Ele veio abaixo de and nós lifted us up. e nos elevou. Praise God that we serve one who loves the unlovely. Graças a Deus que nós amamos aquele que ama os não amáveis. Because if we look at this crew, Porque se nós olharmos para esse grupo aqui, would we naturally love them?
Será que naturalmente nós os amaríamos? This is one of the wonderful testimonies of as saints gather together. Este é um dos maravilhosos testemunhos de quando os santos se reúnem. And as the saints gather together and stay and walk together for a period of time, Quando os santos se reúnem, caminham juntos por um período de tempo, we see how it's the Lord that holds us together. nós vemos que é o Senhor que nos mantém juntos. The world looks at us. O mundo olha para So nós how can these stay together? e diz, como esses daí podem permanecer juntos? They're all so different. Eles são tão diferentes. This one likes this. Esse daí gosta disso. Within this group, Nesse grupo, there are those that like São Paulo, tem uns que gostam de São Paulo, those like Corinthians. outros gostam do Corinthians. How can they walk together? Como que eles podem caminhar But juntos? the Lord, Mas o He Senhor, provides that way, Ele provê esse caminho. and we see beyond. Nós vemos além disto. We see that call that He has. Nós vemos esse chamamento que Ele tem. In ourselves, we cannot walk together with certain ones. Por nós mesmos, nós não podemos andar com certas It's pessoas. simply pride in our own life. É um orgulho que nós temos na nossa We vida. think too much of ourselves. Nós pensamos muito alto de nós But if mesmos. we really see ourselves, Mas se realmente nós virmos nós mesmos, and as we accept one another as He accepted us, e se nós acertarmos uns aos outros como Ele nos aceitou, we can walk together aí nós podemos caminhar juntos. and allow Him to be training us to rule and reign with Him. E podemos permitir que Ele nos treine e nos permita governar com Ele. Yes, He accepts us, Sim, Ele nos aceita. and then He starts this great work. E aí Ele começa essa grande obra. Because these dear ones here, Porque esses amados aqui, one of the lessons that they had to learn too, uma das lições que eles tiveram que aprender também, but there was a great separation from the past. que havia uma grande separação do seu passado. They had to put behind them everything of the past, Eles tiveram que pôr para trás tudo com relação ao seu passado. and had to come unto Him. Eles tiveram que ir até Ele. We mentioned last night, Nós mencionamos na noite passada there was a clear line between serving Saul and serving David. que existia uma linha bem clara entre servir a Davi e servir a Saul. And there's a clear line between serving the flesh and serving the spirit. E existe também uma linha muito clara entre servir a Deus e servir a carne. How do we separate from the past? Como nós somos separados do passado? We're thankful that the Lord has saved us. Nós somos gratos que o Senhor nos salvou. We enter into this new place in Christ by faith. Quando isso aconteceu, nós entramos nesse novo lugar pela fé. That because of all that He has done, E por causa de tudo que Ele fez, that past is concluded. o passado foi concluído. And we put off those old things. E nós jogamos fora aquelas coisas And velhas. we're learning of Him. E aí começamos a aprender dele. And this is actually the testimony of baptism. Na verdade, esse é o testemunho do batismo. As we see ones go down into those waters, Quando nós vemos aqueles que são batizados e vão para a we're água, thankful that they have been crucified with Christ. nós somos gratos porque eles foram crucificados That com past has Cristo. been concluded. O passado foi concluído. And as they come out, E quando eles saem das they're águas, experiencing that new life in Christ. eles estão experimentando essa nova vida em Cristo. They're testifying to the world Eles estão testificando para o mundo that they will not follow the world anymore, que eles não vão mais seguir o but mundo, they're following Him. mas eles o seguirão. It's tragic today how the act of and the testimony of baptism has lost so much of its significance. É muito triste que hoje o testemunho e a prática do batismo perdeu seu significado. Baptism is a marvelous O testimony. batismo é um testemunho There's maravilhoso. a great reality that occurs when a saint is baptized. Existe uma grande realidade, ela acontece quando um santo é batizado. There's a testimony to the seen and the unseen of the reality of the work that Christ has done. Existe um testemunho para o mundo visível e invisível do que Cristo fez por nós. And even though many will look down upon baptism,
mesmo que muitos vão olhar para o batismo, not think it's very important. achando que não é muito importante, May the Lord recover within our hearts the significance of it. mas que o Senhor recupere nos nossos corações o real significado e importância dele. There's a marvelous testimony there. Existe um maravilhoso testemunho And ali. these ones here, they make this testimony. E esses aqui fizeram esse testemunho. Because it says they gathered unto him. Porque é dito aqui que eles se uniram a ele. They not only gathered unto him, Não somente se ajuntaram a ele, but it says he became captain over them. mas também é dito que ele se fez chefe deles. They acknowledge him as Lord. Eles o reconheceram como Senhor. Because our commitment is not only to our Savior, Porque o nosso compromisso não é somente com o nosso Salvador, but it's to our Lord. mas também ao nosso He is the Senhor. master of our life. Ele é o mestre das nossas vidas. And we're thankful that as we look at these ones, Nós somos gratos que quando nós olhamos para esses homens, they came to David as a free will. Nobody was forcing them. que eles foram até Davi de livre, espontânea vontade, ninguém os forçou. They made a choice. Eles tomaram uma decisão. They came to David and they say, David, you're our master. You're our Lord now. E eles foram até Davi e disseram: Davi, você agora é o nosso mestre, você agora é o nosso Senhor. Now, what is this to us? O que é isso representa para nós? To us, this is consecration. Isso representa para nós consagração. This is declaring that He is Lord. Isto é declarar que Ele é o And Senhor. it's deciding and settling the issue of who is in charge of our life. Está se decidindo quem está no encargo, no comando da nossa Am vida. I going to continue to be in charge? Será que eu vou continuar em cargo, no comando da minha vida? Or are we really going to allow Him to be in charge of our life? Ou será que nós vamos realmente permitir que Ele esteja comandando as nossas vidas? Just as these ones freely came to David, Assim como esses livremente foram até Davi, in that spirit of consecration, we freely come to the Lord. nós também, nesse espírito de consagração, nós nos achegamos ao Senhor. And even as we've shared before, Como nós já compartilhamos it's antes. not giving ourselves to the Lord to do something for Him, Não é nós nos entregarmos ao Senhor para fazer algo por Ele ou para Ele, but it's giving ourselves to Him so He can be in charge of our life. mas nos entregarmos a Ele para que Ele esteja no comando das nossas That vidas He can live in us. e para que Ele possa viver em nós. Consecration is one of the most essential elements of discipleship. Consagração é dos mais elementares e essenciais itens Because of our... Sorry, I lost. Consecration is one of the most essential elements of discipleship. É um dos essenciais elementos do nosso discipulado. Because as we consecrate ourselves to Him, Porque quando nós nos consagramos a Ele, we're giving the Holy Spirit permission to work within our lives, porque nós estamos assim dando permissão ao Espírito Santo para trabalhar nas nossas vidas, to begin that transforming work para que Ele comece aquela obra transformadora dentro de of nós, conforming us to His image. de nos conformar à sua imagem. Just as these ones came to David, E mesmo assim, esses mesmos, quando eles foram até Davi, they said, "You're our master. e eles disseram: você é o nosso mestre, Now we will follow you. agora nós vamos te seguir, You train us." você que vai nos None treinar. of these men knew what was ahead of them. Nenhum desses homens sabia o que estava diante None of these deles. men had a guarantee of what would happen. Nenhum deles tinha uma garantia do que ia acontecer. They hadn't read the rest of the story. Eles não tinham lido o resto da história, But they were there and they had a confidence in David. mas eles estavam ali e eles confiavam em They Davi. saw something in him, Eles viram algo nele and it brought a perspective to their life. que trouxe uma perspectiva para as suas The vidas. things that they had trusted in the world As coisas que eles confiavam lá no mundo had betrayed them. tinha enganado But they eles. saw something within David, Mas eles viram algo em Davi. and they desired to experience what David was experiencing. E eles desejaram experimentar o que Davi estava And experimentando. as we see the Lord, E quando nós vemos o as Senhor, our eyes are fixed upon Him, quando nossos olhos são fixados nele, we want to be those that are transformed. nós queremos ser aqueles que são transformados. Giving Him that permission to do that conforming work E dar a
Ele aquela permissão para que Ele faça essa obra de transformação. As His love captures us, E quando o amor dele nos cativa, nos captura, we respond to that love in a spirit of consecration e nós respondemos a esse amor num espírito de consagração, and allow Him to start this whole e process. permitimos que Ele comece todo esse Now, as processo. these ones came to David, Esses, quando eles se achegaram, se ajuntaram a Davi, we see also some of the various challenges that they faced. nós vemos vários desafios que eles enfrentaram. As we look at the rest of chapter 22, Se nós lermos o resto do capítulo it's 22, a tragic story of how Saul, when he heard about David, há uma trágica história de que quando Saul ouviu sobre Davi, David had gone and gotten the sword of Goliath, e ficou sabendo que Davi foi até lá e pegou a espada de and Golias. Saul heard about this. E Saul ficou sabendo disso. So Saul ordered all of the priests that were associated with this to be killed. Quando Saul soube disso, ele mandou reunir todos os sacerdotes que estavam relacionados a esse fato, a esse evento, e mandou matar todos eles. And those that were associated with Saul, they wouldn't do it. E aqueles que estavam ali sob o comando de Saul não quiseram But matá-los. there was an Edomite there, Mas havia ali um edomita. and he was the one that slew these priests. E aquele homem matou todos aqueles sacerdotes. But some were able to flee and come to David. E somente um conseguiu fugir e foi até Davi. And as we look at the end of chapter 22, E quando nós olhamos para o fim do capítulo 22, David says, "Stay with me and do not be afraid, for he who seeks my life seeks your life, for you are safe with me." Davi diz assim: fica comigo, não temas, porque quem procura a minha morte, procura também a tua. Estarás a salvo comigo. What a marvelous call David gives to this one. Que maravilhoso chamamento Davi faz a esse homem. He says, "Come and make your home with me." Fala, vem e faça sua morada, sua casa comigo. Many translations simply use the word come and abide with me. Muitas traduções dizem, venha e permaneça comigo. And when we hear that word abide, E quando nós ouvimos essa palavra permanecer, doesn't it speak to us of a place of security and safety and rest? não nos fala de um lugar de segurança, de descanso? Come, in the midst of all this turmoil, Vem no meio de todo esse redemoinho, in the midst of all of the tragedy that you've experienced, no meio de todas as tragédias que você experimentou. come and abide with me. Venha e habite, permaneça comigo. This is one of the most essential lessons that we need to learn. Essa é uma das lições mais essenciais que precisamos aprender. David was teaching these ones this lesson at the very beginning. E como Davi estava ensinando desde o começo essa lição àqueles homens. How we need to learn to abide in Him. Como nós precisamos aprender a permanecer, a habitar nele. The act of abiding O ato de permanecer has been lost today. já foi perdido nos dias de hoje. With all of the pressure for time, Porque toda a pressão dos tempos, the simple stopping, há um parar. sitting in His presence, Ao simples fato de parar e sentar na presença do Senhor, meditating before Him. meditar diante dele. David said in the psalm, Davi disse aqui num salmo, "One thing have I desired, ele disse assim, uma coisa eu desejo, that I could seek, that I could dwell in the house of the Lord forever." que eu habite na casa do Senhor para sempre. Oh, how He puts other things aside, Ele colocou tudo de lado. and He wants to meditate upon the Lord, E ele queria meditar no Senhor, meditating upon His glory, meditar na sua glória, meditating upon His law, meditar no seu amor meditating upon the beauty of the Lord. e meditar na beleza do Senhor. Because the more David was doing this, Porque quanto mais Davi fazia isso, the more his love for the Lord grew. mais o amor dele para o Senhor And the crescia. more that we do this, E quanto mais nós the fazemos more that isso, we're learning in this day to abide in Him. quanto mais nós aprendemos a permanecer nele. Because this is so essential for our training. Isso é tão essencial no nosso treinamento. Because so often when we're training, Porque muitas vezes, quando nós estamos sendo we treinados, want to go out and do something. nós queremos sair e fazer alguma We want coisa. to start working. Nós queremos trabalhar,
But in the process of our Lord's training, Mas no processo do treinar do nosso Senhor, before you go out and do any work, antes que você saia e faça qualquer trabalho ou obra para before you're Ele, going into the battles, antes que você vá para as you batalhas, need to make your home in me. você precisa fazer o seu lar nele. You need to abide in me. Você precisa habitar nele, Because you have permanecer nele. And you have to have it settled within your heart E você precisa ter isso bem esclarecido no teu that coração, I am your security. que o Senhor, Ele é a sua That segurança. no matter what you would face in the battles, Não importa o que você enfrenta nas batalhas, I am with you. Ele diz, eu estou com você. And I will be holding you. Eu vou estar segurando você. Because when we're coming to the Lord and He's training us, Porque quando nós nos achegamos ao Senhor e Ele começa a nos treinar, it doesn't mean that we will not have any problems or any troubles. isso não significa que nós não vamos ter nenhum problema ou batalhas. But He gives us that precious and magnificent promise that He will be with us through those troubles. Mas Ele nos dá a maravilhosa promessa que Ele estaria conosco em todas essas batalhas e problemas. Look over for a minute at Isaiah 43. Vamos olhar lá em Isaías 43. This is a precious verse for the days we're living in. Este é um versículo precioso para os dias que nós estamos vivendo. As we're reading these verses, Ao lermos esses versículos, these verses are talking about our daily life. esses versículos estão falando nossa vida no dia a dia, They're talking about some of the battles we go through every day. das batalhas que nós enfrentamos todos os dias. These are not futuristic verses, Esses versículos não são para o futuro. but this is daily life. Isso é para a nossa vida diária. As we look at Isaiah 43, starting verse 1. Isaías 43, a partir do versículo 1. And now thus says the Lord, your creator, O Jacob, and he who formed you, O Israel. Do not fear, for I have redeemed you, and I have called you by name. You are mine. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. What a great encouragement this is. Que grande encorajamento The isto é. testimony of the Lord, I have redeemed you. O testemunho do Senhor que diz, eu te redimi, I have called you by name. eu te chamei pelo teu nome. We see how the Lord calls and speaks to each one of us. Nós vemos que como o Senhor nos chama por cada um de nós He individualmente. says, I have called you by name and you are mine. Eu te chamei pelo teu nome, tu és meu. This is a place of abiding. Isto é um lugar de permanecer, de habitar. This is a place of rest. Este é um lugar de descanso. And as we have that as our encouragement and our strength, Quando nós temos isso como o nosso encorajamento e a nossa força, as we go through these things in verse 2, quando nós passamos por essas coisas lá no versículo 2, we have a great assurance. nós temos uma grande segurança, certeza. As we look at verse 2, Ao olharmos aqui no versículo he 2, says, when you pass through the waters, I will be with you. ele diz, quando passares pelas águas, eu serei contigo. He doesn't say when the waters become too bad, Ele não diz ali, quando as águas estiverem muito ruins, I'll provide a way of escape. eu vou prover um caminho de escape. He says, but when you pass through those waters, Mas ele diz, quando vocês passarem pelas the águas, troubled waters of daily life, as águas turbulentas da vida diária, when you're always feeling like you're going against the stream, quando você sempre acha que está indo contra a correnteza, when you're at school, when you're at work, when we're in our homes, quando você está na escola, no trabalho, nos nossos lares, and we can feel like there's a spirit of this world that's coming against us this way, quando nós sentimos que o espírito do mundo está vindo nessa direção contra nós, and we're trying to walk ahead. e nós estamos tentando caminhar para As we frente, pass through those waters, we have the assurance that I am with you. quando nós passamos por essas águas, nós temos a certeza que ele diz, eu estarei As we contigo. go through those rivers, they will not overflow you. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Sometimes we feel like the world is just going to overwhelm us. Muitas vezes nós sentimos que o mundo vai nos engolir. He says it will not.
E ele diz, I não will vai hold it acontecer isso. Eu vou te segurar. As we're abiding in Him, we're learning of this. Quando nós permanecemos nele, nós aprendemos isso. And when you walk through the fire, E quando você passar pelo fogo, you will not be scorched, você não será nor will the queimado, flame burn you. nem a chama arderá em ti. Sometimes we feel like the fires of this world are consuming us, Algumas vezes nós sentimos que o fogo desse mundo está nos consumindo, but we have this confidence in Him. mas nós temos essa certeza, essa confiança nele. That as we learn daily to abide in Him, Quando nós aprendemos a habitar diariamente nele, abide under the shelter of the Most High, quando nos abrigamos no esconderijo do Altíssimo, that is our place of security and rest from this world. este é o nosso lugar de segurança contra esse mundo Because e we will have descanso. troubles, we will have battles. Porque nós sim teremos problemas, teremos But batalhas. it's through those battles and through the troubled waters of life Mas é através das batalhas e das águas turbulentas da vida we learn the reality of Him being with us. que nós conheceremos a realidade de Ele estar It's conosco. no longer just some words written on a piece of paper. Não serão mais palavras escritas num papel. But as we go through these troubled waters, Porque quando nós passarmos por essas águas turbulentas, as we go through these fires, quando nós passarmos por esse fogo, our faith is strengthened. a nossa fé será fortalecida. We have the assurance that God is with us. Nós teremos a certeza que Deus está And conosco. nothing in this world can overwhelm us. E nada nesse mundo nos submergirá ou engolirá. And we see how David wanted these men to learn this lesson. E nós vemos aqui como Davi queria que esses homens aprendessem essa lição. Because many of the things they were going to face, Porque muitas das coisas que eles enfrentariam it would be overwhelming odds. seriam coisas muito But pesadas. if they could learn this basic lesson, Mas se eles pudessem aprender essa lição básica, that I am with you, eu estou contigo, they would be able to go through. eles seriam capazes de passar por todas elas. Actually, as we look now at 1 Samuel 23, Voltando lá para 1 Samuel as 22. soon as David has shared this with them, Assim que Davi compartilhou isso com we eles, see some of their troubles starting. aí nós vemos que começaram alguns problemas. Let's read 1 Samuel 23, verses 1 to 5. Vamos ler 1 Samuel 23, 1 a 5. Then they told David, saying, Behold, the Philistines are fighting against Keilah, and are plundering the threshing floors. So David inquired of the Lord, saying, Shall I go and attack these Philistines? And the Lord said to David, Go and attack the Philistines, and deliver Keilah. But David's men said to him, Behold, we're afraid here in Judah. How much more then if we go to Keilah against the ranks of the Philistines? And David inquired of the Lord once more. And the Lord answered him and said, Arise, go down to Keilah, for I will give the Philistines into your hands. So David and his men went to Keilah and fought with the Philistines. And he led away their livestock and struck them with a great slaughter. Thus David delivered the inhabitants of Keilah. Foi dito a Davi: Eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. Consultou Davi ao Senhor, dizendo: Irei eu e ferirei estes filisteus? Respondeu o Senhor a Davi: Vai, e ferirá os filisteus, e livrarás Keila. Porém, os homens de Davi lhe disseram: Temos medo aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra as tropas dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor. E o Senhor lhe respondeu e disse: Dispõe-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. Partiu Davi com seus homens a Keila, e pelejou contra os filisteus, e levou todo o gado, e fez grande morticínio entre eles. Assim Davi salvou os moradores de Keila. As we look at these verses, Ao olharmos para esses versículos, we want to see how the Lord desires for us to have an open, honest, transparent relationship with Him. nós vemos como o Senhor deseja que nós tenhamos uma relação transparente, aberta com Ele. Here are these men. Aqui estão esses homens. There are about 600 of them now. Eles são agora uns 600. And the Philistine army is attacking this one city. E os filisteus, o exército dos filisteus está atacando aquela cidade. David hears about it. E Davi ficou sabendo a He respeito inquires disso. of the Lord, and the Lord says, Go. E ele pergunta para o Senhor diz: Vai.
This is naturally an impossible task. Essa é uma tarefa naturalmente impossível. We don't know how long these men have been with David, Nós não sabemos por quanto tempo esses homens estavam ali com Davi, but they're still an unorganized group. mas eles eram ainda um grupo desorganizado. They haven't been through basic training. Eles não tinham passado por um treinamento básico. And here they're called to go fight the Philistine army. E quando eles ouviram aquele chamamento para ir lá combater o exército dos Ones filisteus, trained in battle, aqueles que eram treinados na batalha, experienced in battle. que tinham experiência em batalhar, Naturally, this was an overwhelming challenge. naturalmente isso daí foi um desafio muito grande para eles. And these men, they were afraid. E esses homens ficaram com medo. They had questions. E aí eles tinham muitas perguntas. But praise God, what did they do? Mas graças a Deus, o que eles They fizeram? didn't murmur among themselves. Eles não murmuraram entre si. They went to their leader Eles foram até o seu líder and they said, "Are you sure we're supposed to do this?" e perguntaram: tem certeza que a gente tem que fazer isso? And praise God, their leader was a good shepherd. E graças a Deus que o líder deles era um bom pastor. Because he listened to them. E aí ele ouça He eles. understood them. É um pastor que ouvia eles, compreendia eles. Because the Lord, He's desiring us to have this transparent, open relationship. Vocês veem, o Senhor deseja que nós tenhamos também esse tipo de relacionamento transparente, aberto. These ones in themselves, they were afraid. Eles estavam com medo. And they went back and questioned David. E aí voltaram-se para Davi e questionaram ele. When the Lord says something to us, Quando o Senhor diz algo para nós, do we have that type of transparent, honest relationship with Him that we can ask Him a question? será que nós temos esse tipo de relacionamento transparente e aberto com Ele que nós podemos fazer perguntas? Say, Lord, I don't understand. E podemos perguntar: Senhor, eu não estou entendendo. Lord, this looks impossible. Senhor, isso parece impossível. Oh, how the Lord desires that we have this relationship. Como o Senhor deseja que nós tenhamos esse tipo de relacionamento. Now, sometimes we don't have it because of sin. Algumas vezes nós não temos ele por causa do pecado. We remember Adam in the garden. Nós nos lembramos de Adão lá no jardim. Because of that sin, he was hiding from the Lord. Por causa daquele pecado, ele estava se escondendo do Senhor. He didn't have that open relationship. Ele não tinha aquele relacionamento aberto com But Deus. we can also see in Scripture Mas nós também podemos ver nas how Escrituras when ones didn't understand what the Lord was calling them to do, como aqueles que não entendiam que o que o Senhor estava chamando eles para fazer. they went and they had a dialogue with the Lord. E eles iam e tinham um diálogo com o Senhor. Remember Abraham about how the Lord was going to destroy Sodom. Vocês se lembram de Abraão quando o Senhor disse de como ele ia destruir Sodoma? And you see how that great Jew was negotiating. Você vê que ele, como um grande judeu, começou a negociar com o Senhor. He was a good negotiator. Ele era um bom negociante. But there came a point Mas chegou num ponto, when the Lord said enough. quando o Senhor disse para ele: chega. And then Abraham stopped. E aí Abraão parou. But he had that relationship with the Lord. Mas They could ele- have that dialogue. Mas ele tinha esse tipo de relacionamento com o Senhor, tinha um diálogo. Remember in the New Testament when Saul was struck down on the road to Damascus? Vocês se lembram no Novo Testamento, quando Saulo foi abatido ali no caminho para Damasco? And then the Lord called a disciple named Ananias. E aí o Senhor chamou aquele discípulo chamado Ananias. He says, Ananias, go lay your hands on this Saul. Ananias, vai lá e põe suas mãos sobre Saulo. And Ananias, he says, wait a minute, Lord. E aí Ananias diz: espera aí, Senhor. This is the one who's trying to kill us. Esse é aquele que está tentando nos matar. You want me to go lay my hands on him? Você deseja que eu vá lá impor as mãos nele? But the Lord reassured him and said, yes. Mas o Senhor falou de novo e falou: sim, eu quero. And Ananias responded and obeyed. E Ananias respondeu e obedeceu. And we see here, these ones question also. E nós vemos aqui também esses daqui questionando. And the Lord responds. E o Senhor dá uma resposta. It's uninteresting as we look at the response here. É interessante que quando nós olhamos aqui para a resposta, In verse 2, no versículo the 2, Lord encourages, is instructing them to go and deliver the city of Keilah. o Senhor está instruindo para que eles irem e livrarem a cidade de Keila. Then look at verse 4 after they've inquired again. E olhe depois no versículo 4, quando eles perguntam de novo. The Lord clarifies things. O Senhor esclarece as And at coisas. the end of the verse, he says, No, arise, go down from Keilah, and I will give the Philistines into your hands.
E o Senhor diz: dispõe-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. Now, nothing of the circumstances had changed. A circunstância não havia The mudado. Philistine army was still there, O exército dos filisteus ainda estava ali, just as strong. ainda estava forte da mesma maneira. What had changed? O que mudou? These men's perspective. O que mudou foi a perspectiva desses At first, homens. their perspective was the Lord was asking them to do this deliverance. Primeiro, eles acharam que o Senhor estava pedindo para eles fazerem essa batalha, tomarem essa atitude. But then the Lord reassures them. Mas aí o Senhor garante para He eles, says, no, you go, e dizendo: vão, and I will deliver. e eu vos As livrarei. they took that step of faith, E quando eles deram aquele passo de fé, it opened the door for the Lord to bring in a great deliverance. isso abriu a porta para o Senhor trazer uma grande libertação, livramento. And we're thankful for this. E nós somos gratos por isso. We see how the Lord, as He desires this relationship. Nós vemos como o Senhor deseja esse tipo de relacionamento. It's good that we have an honest heart to speak with Him. É bom que nós tenhamos um coração honesto para falar com Ele. But then also, when He speaks, Mas também, quando Ele fala, we need to, in faith, respond nós precisamos, pela fé, responder. and see Him bring about this great deliverance. E ver Ele trazer o grande livramento. And so we're thankful how the Lord brought this wonderful deliverance. E nós somos gratos como o Senhor traz essas grandes libertações, And I livramentos. imagine these men were probably the most surprised of anything. Eu fico pensando que esses homens ficaram muito surpresos. These 600 men, Aqueles 600 homens, who knows what kind of weapons they had, ninguém sabe que tipo de arma eles tinham. but they go into battle against the Philistine army, E aí eles foram lá para a batalha contra os filisteus, o exército deles. and they win a great victory. E eles tiveram uma grande vitória. And so they saw the power of God. Então eles viram o poder de Deus ali. And they were starting to sense something of what God was calling them into. Então eles começaram a perceber algo pelo qual eles foram chamados pelo Senhor. That they didn't see fully. Eles não viram de uma maneira They ampla, were just clara. seeing in part. Eles só viram um pedaço. But they were starting to sense, wow, there's something that God's calling David and us into. E eles começaram a pensar e dizer: nossa, Deus está chamando nós e Davi para alguma coisa. And as we respond in obedience to the Lord, He provides a wonderful provision. E quando nós respondemos ao Senhor com obediência e com fé, Ele traz uma grande provisão. So that they deliver the people of Keilah, Então eles libertaram o povo de and Keila. they go down and visit the city. E aí eles foram e desceram e começaram a visitar aquela cidade. Now they learn another lesson. E aí depois eles aprenderam outra lição. They learn the lesson of who they're really serving. Eles aprenderam a lição a quem na verdade eles estavam servindo. Because they had served these dear ones in Keilah. Porque na verdade eles serviram aqueles amados lá em Keila. But it turns out they were not appreciated. Mas na verdade aquele povo lá não apreciou muito esse And were even fato. going to be betrayed. E até mesmo eles iam traí-los. If you look at verses 6 through 14, Se você olhar dos versículos 6 a 14, David and his men are in this city. Davi e seus homens estavam ali naquela cidade. Saul hears that they're in the city. E aí Saul ficou sabendo que eles estavam ali. And Saul is so deceived. E Saul estava tão enganado He says, God has delivered David into my hands. que ele disse: Deus me entregou Davi nas minhas mãos. Because this was a city that was so easy to surround. Porque era uma cidade muito fácil de ser cercada. There was a city with only had a couple of gates. Era uma cidade que só tinha alguns portões. So once you were in this city, Então, quando você estivesse dentro dela, you were trapped. você estava ali numa So armadilha. David and his men were in this city. Então, Davi e seus homens estavam ali naquela And cidade. David inquires of the Lord Então, aí o Senhor Davi pergunta para o Senhor, because he hears that Saul is coming. porque ele fica sabendo que Saul está vindo. And he inquires of the Lord, and the Lord says, yes, Saul is coming. E aí ele pergunta para o Senhor, e o Senhor responde: sim, Saul está indo. And he says, well, he inquires of the Lord again. E aí ele pergunta para o Senhor de novo: What are these people in the city going to do? o que esse povo dessa cidade vai fazer conosco? Are these people going to turn me over to Saul? Será que esse povo vai me entregar lá para Saul? And the Lord says,
Yes, they are. Aí o Senhor responde, sim, These very eles one- vão te entregar. These very ones that you serve, Aqueles mesmos, esses mesmos que você serviu e livrou. these very ones that you risk your life for, É esses mesmos que você arriscou sua vida para libertá-los. they're going to turn on you. Eles vão te entregar. They're going to betray you. Eles vão te trair. These men were learning who they're really serving. Esses homens então aprenderam a quem na verdade eles estavam servindo. Because as Paul wrote into that letter to the church in Colossae, Assim como Paulo escreveu a carta em Colossenses. we have to learn that all of our service is not to man, Nós temos que saber que todos os nossos serviços não são a homens, but all of our service is to the Lord. mas o nosso serviço é ao Senhor. Because we will find out as we are together, Porque nós vamos descobrir que quando nós estamos juntos, those ones that we have served, aqueles a quem nós servimos, those ones that we have cared for, aqueles que nós cuidamos, they're the ones that are going to turn on us. são aqueles que vão nos entregar. I remember I was at a conference one time, Eu me lembro de uma vez que eu estava numa conferência and this little girl, she fell down and she skinned her leg was bleeding. e eu me lembro que uma menininha estava correndo, ela caiu e ralou o joelho, She was about 6 a or 7 perna. years old. Ela tinha 6, 7 anos. So she was crying and E crying. aí ela começou a chorar, chorar. So I picked her up and I took her to her mother. E aí eu carreguei ela, levei ela para a mãe Her dela. mother was on the other side of the campus. A mãe dela estava do outro lado, lá do acampamento. So I took this little child up and I walked all the way over. Aí eu peguei essa criança, carreguei até lá. And I got to her mother, and her mother was starting to get upset. E aí eu levei ela até a sua mãe, e a mãe começou a ficar chateada. Do you know how this little girl rewarded me for my service? E você sabe como que essa criancinha me recompensou por esse serviço? She was so excited and so hurt. Ela estava tão excitada e tão magoada. She threw up all over me. Ela vomitou em mim. She appreciated me so much. Ela apreciou tanto o meu ato que ela vomitou em mim. And sometimes, as brothers and sisters, E algumas vezes, irmãos e irmãs, we throw up on each other. nós fazemos isso nos outros. Nós vomitamos nos outros. We can offend each other. Nós podemos ofender o We outro. hurt each other. Nós machucamos o So what outro. do we do? E o que nós fazemos? What do we do when we get offended? O que nós fazemos quando nós somos ofendidos? We say, I quit. Aí eu digo, eu desisto. I go find another place to meet Eu vou encontrar outro lugar para me reunir. where I will be appreciated. Ou no lugar que eu vou ser apreciado. Or do we learn the way of the cross? Nós precisamos aprender o caminho da cruz. Because if you look at the situation here, Porque se você olhar para a situação aqui, these people in Keilah, esse povo aqui em Keila, to me, they didn't have much sense. eles não tinham muito, não percebiam muito bem. Because here's David in their presence. Porque ali estava Davi no meio deles. David, these people could not defend themselves against the Philistines. Aquele povo, aquelas pessoas não podiam se defender contra os filisteus. David had just defeated the Philistines. Davi já havia derrotado os filisteus antes. So it seems to me it would have been very easy for David, if he wanted to, just to kill all of them. Para mim, me parece que seria fácil para Davi matar todos eles, os No, filisteus. but they were learning who they were serving. Mas eles estavam aprendendo a quem eles estavam servindo. Because if we look at this city, Porque se nós olharmos aqui para essa cidade, actually the tribe of Keilah, the city and the family of Keilah porque na verdade a cidade, a família de Keila, is part of the tribe of Judah, faz parte da tribo de Judá, part of David's family. fazia parte da própria família de Davi. And yet they were met with all of this ingratitude. E eles, mesmo assim, foram tão If ingratos. we're desiring to serve the Lord, Se nós desejamos servir o Senhor, if we're desiring that He would really prepare us for His return, se nós desejamos realmente que o Senhor nos prepare para a sua volta, we're going to have to learn to live a life of feeling unappreciated. nós precisamos aprender a ter uma vida que não é muito apreciada pelos outros. Look at our Lord's life. Olhe para a vida do nosso Senhor. He was totally unappreciated. Ele foi totalmente desprezado, He was rejected. rejeitado, He was betrayed. foi traído. And yet, he laid his life down E mesmo assim, ele deu a sua vida for the very ones that rejected and betrayed him. por aqueles mesmos, aquelas pessoas mesmos que o traíram. How we let such little trivial things divide us. Como nós permitimos que essas coisas tão triviais nos dividam?
we have really no excuse. Nós não temos nenhuma desculpa. We might have many reasons. Talvez nós tenhamos muitas razões. You ever have this conversation with the Lord? Você já teve esse tipo de conversa com o Senhor? Lord, he did such and such to me. E dizendo assim, Senhor, ele fez isso e isso comigo. Why should I forgive him? Por que eu tenho que perdoar ele? Lord, I would really love to forgive him Eu amaria perdoá-lo if he would forgive me first. se ele me perdoasse primeiro. As he Pedisse forgives perdão me. primeiro. Is that how it works with us in the Lord? Não é assim que funciona com o Senhor? Praise God, he's forgiven us. Graças a Deus que ele já nos perdoou. And how we need to learn to forgive one another. E como nós precisamos aprender a perdoar uns aos outros. Because it's not a matter of if we will offend one another, Não é uma questão de se nós vamos ofender uns aos outros, but it's when we offend one mas another. sim quando nós vamos fazê-lo. How we need to learn of the Lord. Como nós precisamos aprender do That all Senhor. of our service is unto him. Todos os nossos serviços são para Ele. And then we're learning another lesson. Aí nós vamos aprender outra lição. We're learning who the enemy is and who the enemy is not. Nós vamos aprender quem é o inimigo e quem não é o inimigo. Because as we see David and his men, Quando nós olhamos ali para Davi e seus homens, they would fight the Philistines, eles lutavam contra os filisteus, but they wouldn't fight their countrymen. mas eles não lutaram contra os seus It's compatriotas. interesting, Saul would not come and fight the Philistines here. É interessante porque não foi Saul que chegou lá e lutou contra os filisteus. He was actually the king over this area. Na verdade, era ele que era o rei daquela área toda. He should have been defending this people. Era ele que deveria defender aquele But he povo. wasn't coming down to defend because he was afraid of those Philistines. Mas ele não fez isso porque, na verdade, ele estava com medo dos But filisteus. he went and would fight against David. Mas, ao invés disso, ele foi tentar lutar contra Davi. How we need to learn who the enemy is and who the enemy isn't. Como nós precisamos aprender quem é o inimigo e quem não é o inimigo. Because we see too much fighting within the family of God. Porque nós vemos muita briga e luta entre a família de Deus. And how we can learn from David here. E nós podemos aprender com Davi aqui. He didn't lift a hand against these ones. Ele não levantou a sua mão contra esses aqui. He just left Ele somente partiu dali and went out into that wilderness. e foi lá para o deserto. He goes out into the wilderness. E ele foi lá para o deserto. He can't even find peace in the wilderness. Nem no deserto ele conseguia encontrar paz. Because if you look at starting in verse 19 of Por- chapter 23, Porque se você olhar aqui no capítulo 23, versículo 19, there are these ones called the Ziphites. esses que chamavam Zifeus, And they turn on David also. eles também entregaram Davi. They tell Saul where David is. Eles contaram para Saul onde Davi estava. David has fled out into the wilderness. E falaram, olha, Davi fugiu lá para o So deserto. Saul gets all of his army together. Aí Saul reuniu todo o seu exército. And even though he has escaped him from that city of Keilah, E mesmo que ele tinha acabado de fugir de Keila, he's pursuing David. mesmo que ele não conseguiu tudo aquilo em Keila, ele continuou a perseguir Davi. And he's actually starting to surround David. E na verdade ele começou a cercar Davi ali. If we look at verse 26, Se você olhar para o versículo 26, it says, And Saul went on one side of the mountain, and David and his men on the other side. David was hurrying to get away from Saul, for Saul and his men were surrounding David and his men to seize them. e é dito assim, Saul ia de um lado do monte, e Davi e os seus homens da outra. Apressou-se Davi em fugir, para escapar de Saul. Porém, este e os seus homens cercaram Davi e os seus homens para os prender. Saul is almost capturing David. Saul estava ali quase prendendo Davi. But thank the Lord. Mas graças a Deus, Saul hears that the Philistines are invading again. Saul fica sabendo que os filisteus estão invadindo So Israel. he quits chasing David and he leaves. Então ele para de perseguir Davi e volta para trás. And David and his men call this place the Rock of Escape. E Davi e seus homens chamam aquele lugar de a rocha do escape. And these men were learning a mighty lesson E os homens ali aprenderam uma grande lição. because they could see that their deliverance was by God and not by man. E eles aprenderam e viram ali que a libertação deles foi por Deus e não por causa de Not homens. by David,
Não foi por Davi. David didn't do anything here. Davi não fez nada aqui. God was their deliverance. Foi Deus que os libertou, David que os livrou. David was wanting them to see this, Davi queria que eles vissem isso, that their trust would be in the Lord. que a confiança deles estivesse no Senhor. And we see how the Lord brought a great deliverance. E nós vemos como o Senhor trouxe uma grande libertação a eles. And then as David starts to continue on with his the battles of his life, E quando Davi continuou ali a prosseguir nas batalhas da vida dele, we see in chapter 24 nós vemos aqui no capítulo 24, how David and his men are given this wonderful opportunity. como Davi e seus homens foram dados a eles essa grande oportunidade. David and his men are hiding in a cave. Davi e seus homens estavam se escondendo em uma caverna. Saul and his army are chasing him. E Saul e seus homens continuavam perseguindo ele. But Saul goes into this cave to rest for a moment. E Saul entrou nessa caverna para descansar um pouco. And he doesn't know David is in the cave. E ele não sabia que Davi também estava ali dentro daquela caverna. And David's men tell David. E aí os homens de Davi dizem a ele. They're hiding back in the dark part of the cave. Eles estavam lá na parte escura, mas para dentro da caverna. They're saying, "Oh, look, God has delivered Saul into your hand." E eles dizem: olha, o Senhor entregou nas tuas mãos a Saul. It's so easy for you to go kill him. É tão fácil você agora matá-lo. David responds to them. Davi respondeu a eles: That I will not raise my hand against God's anointed. eu não vou levantar a minha mão contra o ungido de We Deus. know the story here of how David cut off the piece of Saul's robe. Nós sabemos aqui como, nessa ocasião, Davi foi lá e cortou um pedaço do manto de Saul. But even that pricked David's conscience. Até mesmo esse ato incomodou a consciência de Davi. That he shouldn't have done that. Ele não deveria ter feito He should be isso. leaving Saul with the Lord. Ele deveria entregar Saul para o Senhor. And we're thankful how, as David and his men are here, Nós somos gratos que como Davi e seus homens estavam aqui, David's men are learning this lesson esses homens de Davi estão aprendendo essa lição. of not striking or not taking these opportunities to get even with people. De não aproveitar essas oportunidades para se vingar, Do not raise a hand against God's anointed. de não levantar a mão contra os ungidos de Deus. Within the body of Christ today, No corpo de Cristo hoje, there's too many raising their hands against God's anointed. existe muito levantar de mão contra os ungidos de Deus. Because we know that each one of us, all believers, are God's anointed. Porque nós sabemos que todos os crentes, cada um de nós, é ungido do Senhor. We might not be raising a physical hand, Talvez nós não estejamos levantando mão fisicamente, but we might be raising a tongue. mas nós podemos estar falando algo, We might be whispering here and whispering there, usando a nossa língua para sussurrar algo aqui, algo ali, doing harm against God's anointed. machucando os ungidos de Deus. David is teaching his dear men Davi está ensinando aqueles amados homens that we leave these dear ones with the Lord. que nós devemos entregar estes nas mãos do Senhor. The Lord will deal with them. O Senhor é que vai lidar com eles. There's another lesson we can see here. Existe outra lição que nós podemos ver aqui. That even though David would not strike or kill God's anointed, Mesmo que Davi não tenha levantado a sua mão ou matado o ungido do Senhor, he could not join with him either. ele também, por outro lado, não conseguiu se unir a He ele. was a man of the flesh. Aquele Saul era um homem da carne. Now David was not going to hurt him, Davi não iria machucá-lo. but no, on the other hand, he was not going to join him and work together with him. Por outro lado, ele também não iria se unir a ele e trabalhar junto com ele. It's tragic in the church today É trágico que na igreja hoje, how so many of us try to make peace through compromise. como nós tentamos fazer paz através de compromisso. We know that we're one in Christ. Nós sabemos que nós somos um em Cristo. We're thankful for our place where there's a unity. The reality of the unity is the reality. I was going to say the reality of the unity is real, but That's too much. Ele ia dizer que a realidade da unidade é real. but
we still, as we're going through this life, mesmo assim, quando nós passamos por essa vida, we can't join with certain ones that are going the way of the flesh. nós não podemos nos unir a pessoas que estão andando na carne. They're pursuing their own desires, Eles estão buscando os seus próprios pursuing interesses, their own os ways. seus próprios caminhos. We can't join with them. Nós não podemos nos unir a essas pessoas. Tragically, to have an outward form of peace, Mas, tragicamente, para mantermos uma paz exterior, we will try at times to join together, muitas vezes nós tentamos nos unir a eles, to give the appearance of peace. para dar uma aparência de But this is paz. peace through compromise. E esse é um tipo de paz que é compromissora. How did the Lord make true peace? Como que o Senhor traz a verdadeira By paz? the way of the cross. Pelo caminho da cruz. How does the Lord maintain peace? Como o Senhor mantém a paz? By the way of the cross. Pelo caminho da cruz. There's such a pressure in this modern society Existe uma grande pressão nessa sociedade moderna, where a spirit of humanism can prevail. na qual um espírito de humanismo tem prevalecido. You don't need to be so absolute in your belief. Você não precisa ser tão absoluto no que você crê. If you will just compromise a little here, Se você se comprometer um pouco aqui, you can work with these others. você pode trabalhar junto com esses daqui. And we'll all be one. E todos nós seremos um. But we see it's just the work of man. Nós vemos que isso é só o trabalhar de It's homens. the man of the flesh. Homens da carne. And it doesn't bring about true peace. E não traz a verdadeira It doesn't paz. bring about a true testimony. Não traz o verdadeiro testemunho. I believe in David's heart Eu creio no coração de because we Davi, can see what David says of Saul. porque nós vemos o que Davi diz de Saul. David desired peace with Saul. Davi realmente desejava paz com Saul. David loved Saul. Ele amava Saul. David had a heart for him. Ele tinha um coração para ele. I believe David, within all of Israel, David was probably the one with the most broken heart over the condition of Saul. Eu acredito que em todo Israel, Davi era o que tinha o coração mais entristecido por causa da condição de Saul. And David desired for Saul to be restored, E Davi desejava que Saul fosse but restaurado. he could not compromise. Mas, por outro lado, ele não podia se God had a comprometer. call upon his life, Deus tinha um chamado para a sua and vida. he had to leave Saul with the Lord. E ele tinha que deixar Saul nas mãos do Senhor. There's certain brothers and sisters that we need to just leave with the Lord. Existem certos irmãos, irmãs que nós devemos somente entregar nas mãos do Senhor. And allow the Lord to be working in them. Permitir que o Senhor trabalhe nas vidas And deles. not trying to work things with our own hands, E não tentar fazer as coisas com as nossas próprias mãos. but allowing the Lord in His marvelous way to work. Mas permitir que o Senhor, da sua forma maravilhosa, trabalhe. Now let's turn over to 1 Samuel chapter 30. Vamos abrir em 1 Samuel 30. We will actually come back tomorrow night and look at Abigail. Mas amanhã à noite nós vamos voltar e olhar para Abigail. It takes a little time to do that, so we don't have time tonight. Então vai levar mais tempo para a gente falar sobre esse episódio, então nós vamos fazer amanhã. But as we look at 1 Samuel chapter 30, Quando nós olhamos para 1 Samuel capítulo 30, we see how in this story here, nós vemos aqui que nessa história, David had actually gone to the Philistines for security. Davi fugiu para os filisteus para ter segurança. He thought Saul would kill him. Ele pensava que Saul ia matá-lo, In a moment of weakness, e num momento de fraqueza, he flees to the Philistines for safety. ele fugiu para os filisteus para encontrar segurança. And he would have actually stayed there, except the Philistines made him leave. E, na verdade, ele permaneceu ali. Os filisteus não os expulsaram. But when they came back to their base of Ziklag, Quando eles foram para aquele lugar chamado Ziklag, they find out that the Amalekites had come. eles just me rewind. Davi foi para lá, e quando os filisteus foram lutar contra Israel, expulsaram Davi e falaram para ele não lutar junto. Então ele voltou para a sua cidade. E a sua cidade havia sido atacada.
And the Amalekites had captured everything. Pelos amalequitas, e os amalequitas levaram tudo. And they had taken away their wives and children. E eles haviam capturado as suas mulheres, as suas crianças. David inquires of the Lord. E aí Davi pergunta para o He Senhor: says, "Shall we go pursue them?" Senhor, nós devemos persegui-los? So he and his men go to pursue them. E aí ele e seus homens começaram a persegui-los. 400 go out to pursue them. 400 homens foram persegui-los. 200 who were tired stay behind with the E baggage. 200 que estavam cansados ficaram com as bagagens. And praise the Lord, is this wonderful testimony of how David recovers all. E aqui há um maravilhoso testemunho de como Davi recuperou tudo. And then if we look at 1 Samuel 30, E se nós olhamos aqui para 1 Samuel 30, reading in verse 21, lendo no versículo 21, when David came to the 200 men who were too exhausted to follow David, who had also been left at the brook Besor, they went out to meet David and to meet the people who were with him. And David approached the people and greeted them. Then all the wicked and worthless men around those who went with David answered and says, "Because they did not go with us, we will not give them any of the spoil we have recovered, except to every man his wife and his children, that they may lead them away and depart." And David said, "You must not do so, my brothers, with what the Lord has given us, who has kept us and delivered us, has delivered into our hands the band that came against us. And who will listen to you in this matter? For as his share is who goes down to the battle, so shall his share be who stays by the baggage. They shall share alike." do 21 em diante. Chegando Davi aos 200 homens, que de cansados que estavam, não o puderam seguir e ficaram no ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. Davi, aproximando-se deles, os saudou cordialmente. Então todos os maus filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: "Visto que não foram conosco, não lhe daremos do despojo que salvamos. Cada um, porém, leve sua mulher e seus filhos e se vá embora." Porém Davi disse: "Não fareis assim, irmãos meus. Com que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou às nossas mãos o bando que contra nós vinha? Quem vos daria ouvido nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja? Tal será a parte dos que ficaram com a bagagem, e receberão partes iguais." As we look at this, there's a big lesson that we can learn. Quando nós olhamos para isso, existe uma grande lição que devemos aprender. That we're not changed just by our mere association with the Lord. Repeat it again. We're not changed just by our association. Nós não somos transformados meramente pela nossa associação com o Senhor. Because we see certain ones here who are described as wicked and worthless men. Porque alguns aqui são descritos como homens maus e perversos. Even though they spent time with David, Mesmo que eles tivessem passado um tempo com Davi, they weren't changed. eles não foram transformados. And we can see how there's a big difference between being associated with the Lord Então nós vemos uma grande diferença entre estar associado com o Senhor and being committed to the Lord. e estar comprometido com o Many Senhor. believers are associated with the Lord. Muitos crentes estão associados com o Senhor. We can go to meetings. Nós podemos ir a We reuniões, know how to conduct ourselves. sabemos como nos conduzir, But are we really being changed? mas será que nós estamos realmente sendo Are we transformados? really being conformed to His image? Será que nós estamos realmente sendo transformados à sua imagem? Our Lord is not interested in us being just associated with Him. O Senhor não está interessado em nós somente estarmos associados a Ele. He wants us to be committed to Him. Ele deseja que nós estejamos comprometidos com Because Ele. then we learn of His character and nature. Porque aí sim nós aprenderemos sobre o seu caráter e natureza. Now, who were these ones that were categorized as wicked and worthless? E quem eram esses que foram ditos como maus e perversos? They had been very faithful. Eles tinham sido muito fiéis. They had gone out into the battle and served faithfully. Eles foram para a batalha e serviram fielmente. But they were so self-centered, they thought because of their service, they deserved more. Mas por causa do egoísmo deles, eles acharam que porque eles foram para a batalha, eles mereciam mais. They were looking for the blessing for themselves. Eles estavam procurando a bênção para eles mesmos. Look what we have done.
Olha o que nós fizemos. We have gone out and won this victory. Nós fomos lá e vencemos essa batalha. These others just stayed behind. Esses outros aí só ficaram para trás. Oh, we deserve more. Nós merecemos mais. Brothers and sisters, whenever we're used by the Lord, Irmãos e irmãs, todas as vezes que nós somos usados pelo Senhor, we have to be aware of the fact that there is always this temptation nós precisamos estar cientes que sempre existe essa tentação of spiritual pride. de ter um orgulho espiritual. Now, it's so called spiritual pride É chamado de orgulho espiritual. because if you're really spiritual, you're not proud. Porque se você realmente é espiritual, você não pode ser orgulhoso. It's actually self-pride. Na verdade, é um orgulho próprio, do But eu. what is our attitude in service? E qual que é a nossa atitude ao servir? Our attitude is that of our Lord. Our attitude is that of our Lord. A nossa atitude é que é para o Senhor. And also as he shared in the Gospel of Luke. E assim como ele compartilhou no Evangelho de Lucas, As that one testified that he had done everything his master had commanded him. que é dito ali que após ter feito tudo o que seu mestre falou, He was the unprofitable bondservant. ele era um servo indigno. I've done what my master asked. Eu somente fiz o que meu mestre pediu. We notice within these ones. Nós notamos aqui nestes homens, If you look in verse 22, se você olhar no versículo 22, notice how they relate to others. veja como eles se relacionam com os outros. There's a we-they mentality. There's a we. Ok. Existe uma mentalidade do nós e eles. Look what we have done. Olha o que nós fizemos. They haven't done this. Eles não fizeram We isso. have done this. Nós fizemos isso. They have done that. Eles não fizeram aquilo. And this can be a very dangerous mentality within an assembly. E isso pode ser uma mentalidade muito perigosa numa assembleia. Because some brothers and sisters can say, oh, look what we did. Alguns irmãos podem dizer, olha o que nós fizemos. They didn't do anything. Eles não fizeram nada. In Christ, there's not a we and a they. Em Cristo não existe nós e eles. We're all we. Tudo somos nós. We're one in Christ. Nós somos um em Cristo. And wherever he has us serving, E no lugar onde que ele tiver um servo, whether it's on the front lines in the battle, seja na frente da batalha, or maybe staying back and guarding the baggage, ou guardando ali para trás na bagagem, our Lord is not looking at the quantity of work that we're doing. o Senhor não está olhando para a quantidade de obra que eles estão fazendo, Our Lord is looking at the faithfulness with which he has called us to do. mas o Senhor está olhando para a fidelidade no que Ele nos chamou para fazer. God distributes to each one various services. O Senhor distribui para todos diferentes tipos de There's a serviços. great diversity of function in the body of Christ. Existe uma grande diversidade de funcionamento no corpo de Cristo. Now, in our eyes, we have a way of elevating some service above another. E aos nossos olhos nós temos esse hábito de elevar alguns serviços acima de outros. But God doesn't look at it that way. Mas Deus não olha dessa maneira. God looks at whatever service he's called us to. Deus olha assim para qualquer serviço pelo qual Ele nos Were chamou, we faithful with that? que nós sejamos fiéis nisto. He's calling us, and in man's eyes, it can look like something big. Aos olhos dos homens pode ser algo grande. And the Lord says, oh, you're faithful in little. Mas o Senhor pode dizer, mas você foi fiel no pouco. Well done, faithful servant. Mesmo assim, quando o Senhor disser, você foi fiel no pouco, bom servo e fiel. Sometimes we can be faithful if the service we're doing is seen by man. Muitas vezes nós podemos ser fiéis quando o serviço é olhado por outros homens. But are we visto. just as faithful when our service is hidden? Mas será que nós somos tão fiéis quando o nosso serviço é escondido? And nobody knows about our service. E ninguém fica sabendo dele? We do something. Nós fazemos We algo? go to visit a brother, we visit a sister. Nós vamos visitar um irmão, uma irmã? Are we satisfied in the Lord that we've done what he wanted us to do? Será que nós ficamos satisfeitos no Senhor que nós fizemos o que Ele mandou nós fazermos? This is what the Lord's looking for. É isso que o Senhor está procurando. And as he's training these ones, Ao treinar esses daqui, whatever your function might be, qualquer que seja a sua função, be faithful right where you are. seja fiel onde você estiver. And in the end here, E no final aqui, in verse 23, no versículo 23, David calls them brothers. Davi chama eles de irmãos. It's the first time he calls them brethren.
É a primeira vez que ele o chama de irmãos. Because the Lord wasn't just looking for a David. Porque o Senhor não estava somente procurando por Davi. He wanted a people. Ele queria um povo. He wanted that corporate expression of the testimony of himself. Ele queria uma expressão corporativa dele mesmo. And David is in this place. Davi estava naquele lugar. As he reaches out and calls them brethren, E quando ele o chama de irmãos, he's actually speaking to all of them. na verdade, ele está falando a todos eles. Because David was not ashamed to even call those wicked, worthless ones brethren. Davi não sentiu vergonha de chamar até mesmo aqueles que eram maus e perversos de And irmãos. the Lord is not ashamed to call us brethren. E o Senhor também não tem vergonha de nos chamar de irmãos. Sometimes we have trouble calling one's brother. Às vezes nós temos dificuldade de chamar uma pessoa de irmão. They've given us a little trouble. Aquela pessoa dá um trabalho para a gente. But what a beautiful picture this is. Mas que quadro maravilhoso esse é. David is trying to show these ones Davi está tentando mostrar para of aqueles the homens relationship that they've been brought into, o tipo de relacionamento ao qual foram chamados, of this brotherhood that they've been brought dessa into. irmandade para a qual eles foram And chamados. the Lord is revealing more and more of his heart unto these ones. E o Senhor está revelando a cada dia mais o seu coração para So aqueles. we're thankful how we're seeing this process of the Lord training these ones. Então nós somos gratos de ver esse processo de treinamento do Senhor a esses amados. And in the same way, the Lord is wanting us to be willing to go through this process. E da mesma maneira, o Senhor deseja que nós também passemos por esse treinamento. Realizing that none are rejected, Percebendo que ninguém é rejeitado. really separating and concluding our past, Percebendo que o nosso passado ficou para trás e concluído, e nós fomos separados. coming to that place of consecration. E também chegarmos àquele lugar de consagração. And so important, learning to abide in Him. E também aprendamos a permanecer And as we nele. abide in Him, E ao permanecermos nele, we enter into having this honest, transparent relationship with Him. e também aprendamos a ter esse relacionamento aberto, honesto, transparente com ele. And He'll be arranging our life E ele vai começar a organizar a nossa in such a vida. way of teaching us who we're really serving. De uma tal maneira que ele vai nos ensinar a quem na verdade estamos servindo. And who the enemy really is and is not. E também aprendamos quem é o inimigo e quem não é. And how He wants us to be faithful. E como ele também deseja que nós Not sejamos compromising fiéis. with the call He has upon us. Não comprometendo o chamamento que ele nos chamou. Praise God for the ones we can walk with. Graças a Deus por aqueles que nós podemos caminhar But juntos. there are certain ones we can't. Mas existem também aqueles que nós não And we podemos have mais to caminhar leave them juntos. with the Lord. E nós precisamos entregá-los ao Senhor. And we need to be aware of the fact also E nós precisamos estar ciente também ao fato that we're not just changed by association with Him. que também nós não somos transformados somente por estarmos associados a Ele. We're not just changed by coming to meetings. Nós não somos transformados ao virmos a reuniões, But He does that work of transforming us when we're committed to Him. mas Ele faz essa obra de nos transformar quando nós nos comprometemos com Ele. And we're so thankful for this wonderful brotherhood He's brought us into. E também nós somos gratos a essa maravilhosa irmandade a qual Ele nos trouxe. And what a wonderful elder brother we have, Que maravilhoso irmão mais velho nós who's temos, not ashamed to call us que brethren, não tem vergonha de nos chamar irmãos, because He has a marvelous plan for our life. porque Ele tem um maravilhoso plano para as nossas vidas. May we be those that continue to allow Him to do this work, Que nós sejamos aqueles que permitam que Ele continue a fazer essa preparing obra, us in this hour de nos preparar para essa to hora, bring in His kingdom para trazer o seu reino, and to be trained to rule and reign with Him. para sermos treinados para reinar e governar com Ele. Let's pray. Vamos orar, irmãos. Lord, as we see in these ones, we're thankful for your patience with them. Senhor, ao vermos esses homens, obrigado pela tua paciência para com eles. Lord, we're thankful for your patience with us. Também, Senhor, obrigada pela sua paciência conosco, Senhor. Lord, as we stop and consider our life,
quando paramos para considerar as nossas vidas. We're amazed at your long-suffering love with us. Nós ficamos maravilhados como o Senhor sofreu por nós. And Lord, we want to continue to be those that are offering ourselves unto you. Nós queremos ser aqueles que continuamente se oferecem a Ti. That in a marvelous way you could be doing your work of conforming us to your image. Que de uma maneira maravilhosa o Senhor possa continuar essa obra de nos transformar à sua imagem. Lord, may the spirit of discipleship really capture our hearts. Que o espírito de discipulado realmente capture os nossos corações. And we would be those that would not resist the way of the cross. Que nós não sejamos aqueles que resistem ao caminho da cruz. In thy name we pray. Em Amen. Teu nome nós oramos. Amém, Senhor.